Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Graças a Deus. Nesta hora eu quero estar grato ao Senhor por essa oportunidade. O meu tema é: por que batizar em nome do Senhor Jesus? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Nós sabemos que esta passagem, ela é um tema que faz um divisor de águas, um tema de discussão para os religiosos. Porque nós encontramos várias maneiras de batismos. Eu posso até citar algumas. Por exemplo, há um grupo de cristãos que levam alguém para o batismo invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Outros levam criança apenas com um punhado de água. Outros levam para os rios. Outros levam invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Outros levam invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Muitas maneiras, né, que nós encontramos de batismo por aí. Mas eu fico me perguntando, por que as pessoas não conseguem ficar com o que diz as Escrituras? É nesta hora que eu quero estar citando para você aqui as Escrituras. E nós iremos ver o que é que ela diz, como era a maneira que os irmãos da igreja primitiva batizavam. O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo de número 1, verso de número 8, diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Qual foi o evangelho que Paulo pregou? Então, este é o evangelho que a igreja que está esperando o arrebatamento deve pregar, deve receber, deve crer. Mas por que esta confusão? Por que tantos caminhos? Por que tantas denominações? No livro de Lucas 24, 45, responde: Jesus teve que abrir o entendimento dos apóstolos para que eles pudessem compreender as Escrituras, está vendo? Ou seja, nós carecemos de uma abertura de entendimento para compreendermos. Não é o fato de ler, não é o fato de alguém fazer cursos, né? Não é a inteligência humana que vai fazer com que você venha compreender as Escrituras, mas Deus, que abre o teu e o meu entendimento. Quando Deus abre o meu entendimento, eu vou enxergar a Bíblia de outra maneira, porque o Espírito Santo que habita naquele que tem o entendimento aberto vai levar para a palavra. Você vai ficar com o que a palavra diz, mas não é isso que nós vemos hoje. Muitos se intitulam cheio do Espírito Santo, não é assim? Mas quando começa a abrir a sua boca para falar da palavra, não tem nada a ver com ela. É totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. Então, eu quero citar para você sobre o batismo apenas o que está aqui nas Escrituras. Porque as pessoas não conseguem ficar com o que a Bíblia diz. Que tem que acrescentar, tem que diminuir, tem que fazer do jeito deles. O apóstolo Paulo disse que se alguém pregar um outro evangelho diferente do que foi pregado por ele e os irmãos, seja um evangelho amaldiçoado. E é o que nós estamos vendo, um evangelho amaldiçoado, que não leva as pessoas a nada.
a não ser ficar pior. Quero dizer para você que o diabo, ele não é contra que você pertença a uma denominação. O diabo, ele não é contra que você tenha uma Bíblia, que você leia ela todo dia. Não. Ele não é contra. Pelo contrário, ele vai lhe enganar é com ela mesmo. Mas eu acredito, meu querido e amado irmão e ouvinte da palavra do Senhor, que Deus possa e pode abrir o teu entendimento para que você fique com a palavra do Senhor. Eu quero mostrar para você aqui, não quero falar a etimologia do batismo, o que é batismo, não. Eu quero mostrar para você como os apóstolos ensinaram, como os irmãos da igreja primitiva eles foram batizados. De que maneira? Então, nós vemos aqui, em Atos, no capítulo 2, nós encontramos depois de uma pregação de Pedro, no verso de número 37, 38, que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha aqui, tá vendo? As Escrituras, ela diz que o batismo que Pedro informa para os irmãos, ele era o batismo que tinha sobre os batizados o nome de Jesus Cristo. Ah, mas Pedro pode ter errado, Pedro pode ter se enganado, alguém pode estar perguntando, você já ouviu alguém dizer por aí? Mas veja só, nós encontramos aqui no livro de Atos, no capítulo 8, no verso de número 12 e 16, vou ler o 12 que diz assim: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava, tanto homens como mulheres. Como era que eles se batizavam? No verso 16 responde: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha, talvez você não tinha percebido essas passagens. Você já leu várias vezes, mas talvez você não tinha percebido como está percebendo agora. É o Espírito de Deus, né, que faz com que você venha compreender. Também 10 de Atos, ali no verso de número 47 e 48, né, diz assim no batismo de Cornélio da sua casa. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Que maravilha! Graças a Deus por isso. Encontramos também aqui, em Atos 19, nós podemos ler aqui, em Atos 19, aqui a partir do verso de número 1, que diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Seu batismo foi assim? Como o batismo dos irmãos aqui, ou foi de outra maneira? Lembre-se, nós lemos Gálatas 1, a partir do verso 8, que diz que um evangelho fora do que a Bíblia diz é um evangelho amaldiçoado. Não queira estar no anátema, meu querido e amado irmão. Veja, agora o batismo do apóstolo Paulo, né? 22, aqui de Atos, o batismo do apóstolo Paulo. Você já falou tanto de Paulo. Você admirou tanto, né? Admira tanto o apóstolo Paulo. Que grande homem de Deus.
Vou lhe apresentar o batismo dele, como ele foi batizado. 22 de Atos, no verso 16, diz: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Você teve esse nome invocado no seu batismo? Eu te faço mais uma vez essa pergunta. Agora, como era que o apóstolo Paulo batizava? Ele foi batizado em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não foi chamado para batizar, mas para evangelizar. Mas ele batizou alguns irmãos. Em Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 12, nós temos essa informação. Veja, quero dizer que com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Agora, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então, nós já temos uma resposta. Esses irmãos que estavam em discussão aqui, eles tinham sido batizados em nome de Jesus, porque o apóstolo Paulo disse que eles não foram batizados no nome dele. Agora veja, o verso 14 diz, dou graças a Deus, porque a ninguém de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Olha só, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Querido e amado irmão, essa é a palavra do Senhor. Ela é sempre quando Deus ele abre o teu entendimento, você consegue ficar com ela. Agora, se você não tem um entendimento aberto, você fica com o que a denominação ensina. Você fica com o que o teu pastor ensina, ou seja, o pastor enganado, né? Sendo enganado, enganando as pessoas. Porque nós encontramos, como eu já citei, batismo de várias maneiras. Mas, como a Bíblia diz, né, nós não encontramos, na sua maioria, mas uns poucos irmãos que batiza invocando o nome de Jesus Cristo. Mas a maioria daqueles que se diz ser cheio do Espírito Santo de Deus, eles não batizam de acordo com as Escrituras, então, para Deus não tem um valor. Mas eu quero apenas ler aqui mais uns 2 versos. Veja, por que batizar no nome de Jesus? Porque aqui no livro de Atos, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aqui, olha, no verso de número 12, a palavra diz assim, olha, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, e nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, não existe outro nome. Né? Agora, em Filipenses, aqui também, em Filipenses, deixa eu aqui rapidinho ler para você, em Filipenses, no capítulo de número 2, verso 10, diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, este nome está acima de todos os nomes. Este nome é o nome que todos os joelhos vão se dobrar e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É este nome que os irmãos da igreja primitiva e da igreja que irá no rapto recebeu no seu batismo. Porque o batismo, você sabe que é um nascimento. O batismo, ele é uma confissão em público que você agora nasceu de novo para Cristo, para viver o evangelho. Mas por que esse nome não é invocado sobre a sua vida ou foi invocado sobre a sua vida quando você desceu as águas? Pergunte para o seu pastor e veja o que é que ele vai dizer. Mas eu peço a você que orem a Deus para que ele abra o seu entendimento e fique com as Escrituras e se liberte da denominação, se liberte da religiosidade, se liberte dos dogmas, se liberte, resumindo, das garras de Satanás e venha
dá o grito de brado com Cristo Jesus, com o seu entendimento aberto. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor. Graças a Deus.